pessoal, tudo bem? É o Alex aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui na SharkFX. Olha, eu fiz um formato um pouco diferente do Marketing Site essa semana, tá? Porque basicamente, se vocês perceberem aqui na página, tá? Se você não curtiu a página, vai lá e curte, porque lá eu posto bastante atualizações, tá? E se vocês perceberem, né, eu só estou operando EURUSD e GBPUSD ultimamente, tá? Se vocês repararem aqui, os meus últimos trades é só GBPUSD e EURUSD. Então eu achei que, assim, operando poucos pares, você perde menos oportunidade, você fica mais conectado, né, com o par. Então por isso, além de extrair um pouco mais das oportunidades, né, eu consigo me manter um pouco mais organizado com relação a horários, né? Porque eu estou focado simplesmente em dois pares. Por exemplo, a abertura de Londres eu vou focar em EURUSD e GBPUSD, porque, né, aquela kill zone da abertura que antecede a abertura de Londres ali, ela gera bastante oportunidades, etc. Tá? Então, se você reparar nesses trades aqui, eles têm sido basicamente nesse horário, nesses específicos pares. Tá? Então, eu separei EURUSD e GBPUSD para essa semana aí para o Marketing Site. Espero que vocês gostem, tá bom? Então, vamos lá, começando pelo EURUSD. Para essa semana aqui, bom, a gente está em uma range nessas regiões aqui, onde inclusive eu tive uma compra nessa região. Basicamente a minha consideração, tá, ela foi esse rompimento de estrutura aqui, tá, depois da reação dessa POI ou essa order block no diário, e depois aqui nessa região, tá, se você nos menores time frames a gente tem um schematic aqui, tem um diagrama, tá, de acumulação nessa região, tá? Então a forma que o preço está voltando nesse momento, tá, ele está indicando, tá, que ele pode vir mitigar essas regiões aqui, né? Tem um order block de H1 aqui que eu vou ter como um ponto de interesse. Obviamente que eu vou sempre reagir às regiões, tá, de acordo com o que o preço for fazendo. Essa região aqui também, tá, ela na realidade ela já foi mitigada. Essa região aqui para mim seria mais interessante. O preço ele tem motivos, tá, para estar buscando essa região, tá, no começo aí da semana. Vamos ver como o preço vai reagir, tá, a essa região, para a gente poder aí tá se posicionando, se, tá, ocasionalmente a gente tiver aqui alguma confirmação, tá, nos time frames menores. Então essa é a minha ideia aqui pro euro, tá, USD. A gente está em um momento bearish, a gente pode ver, tá, que a gente está criando aqui, tá, um fluxo de ordem bearish, né? E agora a minha ideia é que a gente crie um fluxo de ordem bullish até essas regiões aqui, para continuação de um movimento bearish, porque, tá, no diário aqui a gente tem alguns motivos para continuar descendo, tá? Agora, se o preço holdar nessa região e fazer uma continuação também, eu não ficaria surpreso, tá? Então a minha ideia para o EURUSD essa semana é basicamente buscar a mitigação dessas zonas aqui para uma possível, tá, volta a essa região aqui, né? Então basicamente essa é a minha ideia para o EURUSD. Depois GBPUSD. Bom, GBPUSD é um dos meus pares favoritos, né?
Para o GBP/USD seria para essa semana. A gente tem um exemplo aqui bem interessante com relação à mitigação em zonas de liquidez, né? Eu até gostaria de falar um pouco com vocês sobre isso, tá? Então, a ideia dele geral continua bullish, tá? A tendência dele geral continua bullish, mas ele está em um momento bearish, tá? A gente teve esse movimento. A gente não rompeu nenhuma lower do diário, nada, nenhuma estrutura bullish foi rompida ainda, então existe sim a possibilidade do preço continuar, tá, subindo, tá, e a gente tem essas regiões de liquidez, tem essa order block, tá, e essas recall lowers aqui também sugerem que o preço pode vir buscar essas zonas pelo acúmulo de ordens, tá, que a gente pode ver aqui uma clareza, né, bem grande nessas recall lowers aqui, que é uma região bem clara, tá, de liquidez. Então a ideia, tá, dessas mitigações aqui, que eu quero que vocês entendam, é que olha só como é importante a gente entender, tá? Eu vou separar aqui alguns padrões onde a gente sempre tem bastante liquidez. A gente vai ter em double tops, tá? Então a gente tinha aqui um double top, tá? O preço veio, mitigou essa região, tá? Então aqui seria um double top mais ou menos relativo. O preço vem aqui, faz a mitigação, isso daqui a gente chama de indução, depois ele rompe essa indução, né? Entra nessa zona de liquidez, tá? E depois faz um movimento maior, tá? Aqui também a gente teve uma zona de indução, como uma trend line desse movimento aqui, tá? Aqui seria uma indução, e o preço vem, faz a mitigação nessa zona de liquidez, tá? E faz um movimento maior, etc. Aqui também a gente tem uma mitigação bem clean, tá? De uma indução que a gente teve dessas primeiras equal lowers aqui. Depois o preço entra, tá, nessa região de liquidez e faz o movimento. Então a gente pode ver que você pode encontrar muita liquidez, regiões de liquidez, tá? Em várias regiões do gráfico. E o que eu quero que você entenda com isso é que você precisa ter um pré-requisito que antecipe as suas execuções. No meu caso, eu só entro depois que eu já identifiquei, tá, essa indução dessas zonas de liquidez para depois eu me posicionar, tá? Então eu espero essa indução, depois da indução eu me posiciono no mercado, tá? Então aqui tem um outro exemplo onde a gente tinha uma order block, tá? Eu tive nesse trade aqui essa semana, nessa região, tá? Aí o que acontece, tá? O que eu quero mostrar para vocês é basicamente que existe uma causa que vem sendo criada, tá, no mercado. Então primeiro a gente cria um bullish order flow. Nesse caso aqui, ó, a gente fez essa mitigação dessa zona de liquidez aqui, esse liquidity sweep, tá? E o preço começa a romper as higher, né? Então a gente rompeu essa higher, deixou uma order block aqui, faz uma mitigação nesta range aqui, né? Depois ele rompe de novo, volta aqui nesta range, tá? E aqui nos time frames menores, tá? A gente está no M5, tá? A gente cria uma série, tá, de rompimentos e mitigações nas suas ranges, mitigações nas suas order blocks, ranges, order blocks, rompimento, mitigação, tá? Então o que isso vai criando? A gente vai criando esse tipo de movimento ascendente corretivo, tá? Você pode se posicionar nesses movimentos, mas você tem que ter em mente que são trades rápidos, tá? Mas eles são bem lucrativos também. Se você backtestar bastante, você vai entender, tá, o que eu estou falando. Mas a ideia é que enquanto ele vai criando esse bullish order flow, ele já vai criando uma causa, tá,
para voltar a mitigar essas zonas de liquidez. Então, essas lowers, no momento onde nós estamos em um bullish order flow, que nós estamos acumulando ordens nas lowers, você pode ver que as lowers não são rompidas, né? Então, esse é um conceito de liquidez bem importante de a gente aprender, porque existe uma diferença de timing, o timing correto para você, tá, se posicionar nessas condições de mercado. Quando você vê o primeiro rompimento de estrutura, né, vamos dizer que a gente tem um mercado que está perdendo a força do movimento de baixa, aí você tem um rompimento de estrutura. Então o mercado vem, né, normalmente, tá, até uma região de order block, né, isso tem um porquê, tá, e depois ele faz uma continuação, tá, e normalmente ele faz várias mitigações, ele cria várias mitigações nessas regiões, tá, para criar, tá, nesse caso, um bullish order flow. Bearish order flow é a mesma coisa, só que ao contrário, tá? Então você vai ver algo parecido com isso daqui. Então, a importância de você saber os timings para você se posicionar, porque basicamente o que ele deixa aqui é uma trendline que foi muito respeitada, né? Só que depois que já aconteceu toda a mitigação nessas regiões aqui, tá? Essa trendline ela já não tem, essas regiões aqui que foram deixadas, ela já não tem tanta relevância. Por quê? Basicamente o que acontece? Os operadores compostos, eles fazem, por exemplo, aqui um sell before buy, eles vendem antes de comprar. Então, esse movimento grande de alta volatilidade que a gente tem, rompimento de estruturas, impulsivos, etc., quando a gente tem essa retração até essas regiões aqui, como a gente pode ver aqui, mas aqui no gráfico, aqui, né, nesse desenho fica um pouco mais claro, mas você vai ver no gráfico todo. O que acontece? Eles vendem, tá, para fazer, eles liquidam essas lowers, tá, então limpam a liquidez, tá, fica só a liquidez maior dos grandes, os operadores que são antecipados, induzidos por esses movimentos, são retirados do mercado nesse momento, tá, e então o mercado começa a fazer os movimentos maiores. Então quando ele volta aqui para mitigar essa região, basicamente seria, por quê? Quando ele, tá, vende aqui e depois ele compra aqui, os operadores compostos nesse movimento de queda aqui, quando esse preço sobe com o movimento de compra que eles executam, tá? Porque a gente sabe que um operador composto institucional, né, que são donos das moedas, donos dos commodities, etc., independente do ativo que seja, eles não utilizam o stop loss, né? Eles têm contas eles não utilizam o stop loss porque eles têm muito capital e etc, né? E o que acontece aqui, nessa região aqui, quando ele volta, tá? E o porquê que ele volta e continua? Porque ele volta aqui para ele, basicamente, essa mitigação significa que o preço vai voltar aqui para diminuir o prejuízo ou fechar essas ordens que foram deixadas aqui simplesmente para fazer essa manipulação, tá? E depois fazer a continuação para o movimento onde eles realmente querem que o preço chegue. Então, tudo isso aqui tem uma lógica, né? E por isso que a gente entende que trend lines, elas não seguram o preço justamente porque não faz sentido, depois de que tudo isso aconteceu, tá? Você operar baseado em trade lines, tá? Então, as order blocks, elas fazem muito mais sentido porque eles fazem esse fluxo de ordem bullish para levar o preço até uma POI desejada, né? Até um preço onde durante esse caminho, tá? Eles chegam em uma área de oferta, uma área de demanda e nesse caso aqui eles criam uma causa para o preço voltar nessa região também, tá? Então, o timing de você entender essas regiões de liquidez, ele é muito importante, tá? Então, ele é importante para você ter uma noção onde você vai entrar nos seus trades, quando você vai entrar nos seus trades, onde você deve sair nos seus trades, quais regiões você deve ter como meta nos seus trades, o que você precisa esperar antes de se posicionar nos seus trades, né? Então, isso se aplica a qualquer ativo, tá? Eu opero na maioria das vezes só o GBP USD mesmo e talvez o Euro USD, porque eu já estou bem acostumado
com eles dois, mas vocês podem testar isso daqui em qualquer, tá? Par ou qualquer time frame, tá? Então, essa região aqui do GBP/USD, todas as áreas de mitigação, todas as ranges, todos os double tops, todos os double bottoms, tá? Que a gente vê, a gente tem, tá? Essa mitigação que já aconteceu, tá vendo? A gente está criando bastante liquidez com todas essas manipulações que estão acontecendo aqui, né? Então, onde está a liquidez nesse momento, tá? A gente tem acima dessas equal higher e aqui embaixo nessas abaixo dessas equal lowers aqui, né? Então, toda essa range aqui ela já foi mitigada nas regiões de liquidez, tá? Então, eu acredito que o preço, nesse caso, ele vai fazer um pouco mais desse movimento bearish que ele está fazendo aqui, para depois fazer uma continuação para essas regiões aqui no topo, porque existe liquidez, tá? Então, essa é a minha ideia aqui para a próxima semana, tá? No GBP/USD, tá? Obviamente que eu vou esperar uma reação do preço, né? Não é simplesmente colocar minhas ordens aqui. Chegando nessa região, eu vou usar ali as minhas confluências, o que eu sempre usei, para mim poder me posicionar, tá? Pessoal, vocês perceberam, tá? Que é bem simples a minha aproximação, que é bem simples a forma como eu utilizo para tá aí abordando, tá aí me aproximando do mercado, me posicionando no mercado. E se você tá no meu grupo há bastante tempo, você sabe que a gente é bem consistente, mas a ideia que eu quero passar para você hoje é que você trabalhe nas suas fraquezas. Existem coisas que traders, tá? Principalmente os 95% dos traders retail que não conseguem lucrar consistentemente, tá? Passam porque eles focam em coisas erradas, tá? Então, a ideia é que você se conheça melhor, você conheça os seus pontos fracos, né? E que você tenha um gatilho, um plano, tá? Que esteja adaptado ao seu tipo de personalidade. Por exemplo, quando eu iniciei no trading, eu tinha um plano, eu tinha uma estratégia, eu estudava algumas estratégias, no caso Fibonacci, Head and Shoulders, padrões e etc, né? Eu sabia exatamente aquilo que eu queria, mas na hora da minha execução, tá? As minhas emoções, né, e a minha ansiedade me atrapalhava muito na minha execução. Então eu acabava fazendo coisas, tá? Que depois eu olhava assim pro gráfico, eu olhava pro meu trade, eu falava, nossa, o que eu tô fazendo aqui? O que foi isso, né? Então, basicamente, assim, eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a anotar os meus erros, né? Então, existe uma diferença entre traders bem-sucedidos e traders que não são bem-sucedidos. Traders que são consistentes e os que não são consistentes. É justamente porque o trader que é consistente, ele aprende com os erros dele, ele registra os erros dele, ele faz um jornal com os erros dele e ele memoriza aqueles erros para quê? Para que ele não volte a repeti-los. Então, imagina que quando você inicia, você comete variações de 10 erros, vamos dizer assim, né? Muitas vezes você vai ter um erro que foi um erro técnico, outra vez você vai ter um erro que foi gerado por medo de perder a oportunidade, o preço ir embora, né, sem você estar se posicionado e etc. Você entra em qualquer lugar e toma um stop, etc. E quando você anota cada tipo de erro, vai chegar uma hora que você conhece muito bem quais são os seus pontos fracos, né? E você começa a se conhecer melhor, aí você começa a trabalhar nos seus pontos fracos, né? Deixando esses pontos menos vulneráveis, né? A gente sempre, por exemplo, eu tenho problema de ansiedade, eu sempre vou lidar com essa ansiedade. Eu não posso neutralizar 100% os efeitos da minha ansiedade em mim, mas o que eu posso é lidar com ela e controlar as minhas ações mediante as minhas emoções, né? Então, só que isso é única e exclusivamente para mim como um indivíduo, né? Então, cada indivíduo precisa se conhecer muito bem para saber onde ele precisa trabalhar, tá? Então, eu peço para que vocês façam bastante backtesting, eu peço para que vocês estressem a estratégia, eu peço para que vocês façam um plano, tá? De no mínimo um ano, onde nos 3 primeiros meses você vai fazer backtesting e aprender a estratégia, tá? Do 3 ao 6, do terceiro ao sexto mês, o
que você vai fazer? Você vai refinar essa estratégia que você aprendeu nos 3 primeiros meses, né? Por quê? Nos 3 primeiros meses você vai errar bastante. Você vai aprender, além da estratégia, quais são os seus pontos fracos, tá? E você vai trabalhar nisso durante esses 3 meses. Dos 3 meses ao 6º mês, você vai refinar a estratégia. Você já vai ter entendido quais são os seus pontos fracos, né? E você já vai ter aprendido a aplicar melhor a estratégia. Já não é um assunto tão novo para você, né? E daí, do seu 6º até o seu 9º mês, o que você vai fazer? Você vai começar já a ter resultados mais consistentes, obviamente, né? E você vai começar a fazer trials em empresas de prop fund, por exemplo, né? Pode ser os free, pode ser os pagos, etc. Tudo vai depender, né, dos seus resultados ali durante esses 9 meses. Então, depois dos 9 aos 12 meses, aí você provavelmente já vai ser um funded trader e, né, um gerenciador de fundos profissionais, e depois disso você vai alavancar. Então, se você vamos supor que você é um trader da FTMO, né? Então aí você pode ser um trader da FTMO, da Fiverr, da Funding Talent, as outras empresas que estão aí. Então a oportunidade está aí para todo mundo. Existem várias empresas querendo traders consistentes, né? Então trabalha, tá, nos seus pontos fracos. Não fica procurando uma estratégia, né, a cada mês mudar o seu estilo. Procura uma estratégia que ela seja boa para você, que ela se encaixe com o seu perfil e tenta extrair o melhor dessa estratégia trabalhando, tá, no seu psicológico, no seu emocional, tá, desenvolvendo um perfil mais adequado com um perfil do trader bem sucedido, porque justamente como eu falei no início, muitas pessoas, 95% das pessoas, elas focam simplesmente na parte técnica, e a parte técnica em si, ela é muito mais simples do que a parte da psicologia, da parte emocional, né? Então, se você fizer organizadamente tudo isso que eu estou falando para você e você não tiver resultado em um ano, eu garanto que você vai estar pelo menos melhor do que você está agora, se você ainda não é um funded trader, se você ainda não é um trader consistente, tá? Eu não digo que você pode mudar em um ano, mas você pode fazer coisas que você nunca fez na sua vida em um ano, organizado e focado, tá? Porque eu acredito que nesse mercado aqui, cheio de abundância, cheio de oportunidades, você pode fazer e realizar coisas que talvez você nem imagine hoje, tá? Então, eu falo isso porque foi basicamente isso que eu fiz, tá? Então, eu gostaria de compartilhar isso com vocês, né? E é isso, tá? Esses outros pares eu vou deixar aqui para compartilhar com o pessoal aqui do grupo do Telegram, tá? O grupo do Telegram eu vou deixar o link para vocês, o grupo é free também, e para que a gente tenha uma interação aí mais legal. O grupo do Telegram eu estou postando alguns conteúdos baseados mais ou menos assim, sabe, que são breakdowns de trades que eu estou pegando. A maioria desses trades eu faço ali ao vivo com os meus alunos, o pessoal da mentoria privada. Eu não estou mais fazendo mentoria privada, não sei se eu vou continuar fazendo, mas eu vou continuar ajudando vocês de graça ali através do grupo do Telegram, tá bom, pessoal? Então, aqui foi o trade, ele foi um 31R, tá? E eu tenho todas as características, todas as análises que eu fiz, todos os acontecimentos, todos os eventos precedentes à minha execução, eu deixei aqui bem explicadinho, tá? Então você vai ter isso aqui ali no grupo do Telegram também, de graça. Eu vou deixar o link na descrição. Eu espero que vocês gostem e eu espero que vocês tenham aí uma ótima semana, tá? Então basicamente vai ser isso aqui para essa semana. Espero que vocês tenham gostado, tá? E eu vejo vocês aí no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até mais. Tchau, tchau.